Seja bem-vindo mais uma vez a mais uma receita aqui do canal do Chefe Fábio Correia, sou eu. E hoje você vai aprender a fazer uma cheesecake de maçã sem usar o forno. Como de costume, antes de mais nada, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar todos os ingredientes e as suas quantidades. Já vai lá, já anota o que você vai precisar, para aí sim você acompanhar aqui o modo de preparo. Primeira coisa que você vai fazer é cortar suas maçãs em cubinhos. Quanto menor os cubinhos você puder cortar, mais delicada, mais bacana vai ficar a sua receita. Corta as maçãs em cubinhos, coloca as maçãs dentro da panela, junto com o açúcar e com a canela. Até rimou. Liga o fogo, não precisa adicionar nada de água. As maçãs por si só possuem muita água e elas vão soltar bastante água nesse processo. Então é só isso: maçã, canela e açúcar na panela, liga o fogo e deixe isso daí cozinhar. Enquanto isso aí está cozinhando, você já pode hidratar a sua gelatina. Para isso, adiciona a gelatina na água, mistura bem e deixa ela descansando aí por pelo menos uns 5 minutinhos. Depois de um tempo cozinhando essas maçãs, você vai ver a água surgindo na panela, tá? Você vai continuar cozinhando até a gente secar bastante essa água. Quando a gente já tiver maçã com quase nada de água, ou até sem água nenhuma, aí você pode desligar o fogo e acrescentar a gelatina nessa maçã. Essa adição de gelatina, é bem importante você prestar atenção nisso. Essa adição de gelatina foi uma melhoria que eu fiz nessa receita. Na receita que você está vendo aqui, eu não coloquei e o resultado não ficou tão legal. Ficou bacana, a receita é muito boa, mas não ficou tão visualmente legal quanto eu gostaria. Por isso eu já estou melhorando a receita para te passar da forma melhorada, tá bom? Depois de adicionar a gelatina na maçã, você vai cozinhar essas maçãs até a gente reduzir bastante essa água, tá? Não deixe essa água secar completamente, porque a gente vai usar a gelatina junto com essa água da maçã aí, tá? Se você quiser secar mais, não tem problema, mas eu acredito que você vai ter um melhor resultado se você reduzir bastante e deixar só um pouquinho dessa água nas maçãs. Desliga o fogo então, aguarda uns 2 minutinhos para essa temperatura abaixar e derrete a sua gelatina cerca de 5 a 10 segundos no micro-ondas, só para ela ficar líquida e ficar mais fácil de misturar. Feito isso, adiciona a gelatina na panela. Ela vai se misturar com o restinho de líquido que você deixou lá. Mistura bem também para ela envolver todas as partes de maçã que estão ali. E aí você vai despejar essa mistura aí de maçã, açúcar, canela e um pouquinho de gelatina num aro que você já vai ter forrado previamente com plástico filme. Eu estou colocando agora na tela aí como é que eu fiz. Eu coloquei o plástico filme na mesa, vim com um aro. Esse aro aqui meu tem 13 centímetros de diâmetro e a gente vai envolver ele no plástico filme umas 2 ou 3 vezes. Feito isso, então você escolhe um dos dois lados do aro para você abrir e aí você vai ter como colocar as maçãs ali dentro, sendo que elas vão estar contidas pelo plástico filme no fundo. Então adiciona as maçãs nesse aro, nivela direitinho e leva isso para o congelador, para o freezer. Deixa ali mais ou menos umas 2, 3 horas para ela ficar firmezinha e a gente conseguir manusear depois. Enquanto isso, a gente pode fazer a base da nossa cheesecake. E nesse caso é muito simples. A gente tem aqui biscoito maisena triturado e manteiga que nós vamos derreter e adicionar ao biscoito. A quantidade de manteiga é bem pouquinha mesmo, você vai reparar isso, não é para ficar encharcado. Derrete a manteiga, mistura no biscoito com a mão mesmo e você vai ver o ponto dessa massinha, dessa base, quando você apertar na sua mão e ficar o formato dos seus dedos, como você está vendo eu fazendo aí. Feito isso, pode adicionar então sua massinha dentro de um outro aro. Dessa vez eu estou usando um aro de 15 por 7, ou seja, um aro de 15 alto, não necessariamente 7, tá? Mas é bom que seja um aro alto. Esse aro eu também forrei com plástico filme, tá? Então o fundo dele está com plástico filme. Adiciona essa massinha e com a ajuda de um fundo de um copo, fundo de um pote que seja reto, a gente vai pressionar essa massinha para ela ficar bem lisinha, bem uniforme no fundo. E isso a gente vai levar também para a geladeira ou para o congelador. Agora a gente vai preparar o creme da cheesecake. Mas antes da gente começar o creme, a gente precisa hidratar a gelatina. É a primeira coisa que eu gosto de fazer para poder conseguir fazer as outras etapas enquanto uma já está acontecendo automaticamente. Então a gente coloca a gelatina junto da água gelada para hidratar,
mexe bem com uma colher e deixa ela de lado descansando e hidratando. Agora a gente vai preparar o creme da cheesecake. Para isso você vai usar o creme de leite fresco na batedeira, de preferência gelado. Pode substituir o creme de leite fresco por chantilly sem açúcar ou nata, tá bom? Bate ele na batedeira, de preferência em velocidade baixa, até que ele atinja o ponto de chantilly mole, como você está vendo aí, onde a gente balança o bowl da batedeira e ele ainda cai do bowl. É isso que a gente precisa. Reserva esse chantilly e já coloca na batedeira o cream cheese. A gente vai bater um pouquinho esse cream cheese somente para suavizar ele, só para ele ficar um pouquinho mais molinho. Inclusive pode adicionar já o açúcar, a baunilha e o limão. E bate essa mistura para ficar tudo muito homogêneo. Agora que você já tem então o cream cheese, açúcar, baunilha e limão misturados, você vai pegar a sua gelatina que já está hidratada, derreter no micro-ondas de 5 a 10 segundos é suficiente, só para facilitar a mistura, e despejar nesse cream cheese e bater mais um pouquinho para misturar também. Bateu e misturou, já podemos então juntar as duas partes, o cream cheese com o creme de leite fresco que nós batemos em ponto de chantilly mole. Adiciona um pouco desse creme de leite fresco no cream cheese e vai mexendo suavemente para que você tenha uma mistura bem homogênea, fofinha e aerada. O que acontece realmente na mistura, quando a gente bate o chantilly e mistura a outras coisas, o que a gente quer com isso é pegar o ar que a gente adicionou no creme de leite fresco, transferir para dentro da nossa mistura e ter ela mais suave na hora da gente comer. Então adiciona um pouquinho do creme de leite fresco, mistura bem, depois adiciona as outras partes do creme de leite, sempre misturando com delicadeza, de baixo para cima, com movimentos circulares, para que tudo fique homogêneo, sem perder a aeração que a gente colocou no creme. Vamos fazer a montagem então dessa nossa cheesecake. E aqui eu tenho que falar uma coisa para você. Nessa receita, nessa gravação, eu esqueci de colocar o acetato antes de adicionar a minha massinha no aro. Então quando você for fazer, antes de colocar a massinha e pressionar ela com o fundo do copo, já coloca uma fita de acetato em volta do seu aro e depois sim você coloca a massinha para a gente continuar a montagem da receita. Isso vai te ajudar de uma maneira que você não tem ideia, porque eu passei um perrengue aqui na hora de desenformar, tá? Então lá, quando você for colocar a massinha, já bota o acetato em volta. Você vai reparar aqui, se você voltar o vídeo um pouquinho, você vai ver que eu não botei. Então vamos ter a massinha. Como eu não coloquei o acetato antes, eu botei o acetato agora, e aí a gente vai despejar um pouco desse creme sobre essa massinha, espalhar no fundo e colocar também um pouquinho espalhado em volta da nossa base. Agora a gente vai pegar a nossa maçã que está no congelador. A minha maçã, você vai reparar aí que ela não está firme, porque lembra que eu falei lá no começo que eu dei uma melhorada na receita para ficar melhor para você. Nessa minha receita eu não coloquei a gelatina na maçã, então por isso que ela está desfazendo um pouco o formato. Coloca essa maçã ali por cima desse creme e cobre com o restante do creme até você usar todo esse creme. Nivela mais ou menos por cima, não precisa ficar perfeitinho, mas se você conseguir deixar retinho, melhor, e leva isso para gelar, tá? Importante, a tira de acetato que você colocar em volta do aro tem que ser alta, de preferência maior do que o aro, porque a decoração que a gente vai fazer, o acabamento que a gente vai fazer por cima, precisa dessa contenção, tá bom? Leva então essa cheesecake pro congelador para ela ficar bem firme e a gente vai fazer agora a finalização, que é também decoração, é parte comestível, você vai ver como é que é. Para essa parte eu vou cortar as maçãs de forma que elas fiquem em fatias bem fininhas. Aqui eu estou usando um mandolim, que é esse equipamento aí que a gente passa a maçã e ele já fatia pra gente. Se você não tiver isso, faz com a faca mesmo, que também vai funcionar, tá? Corta fatias bem fininhas, porque a gente vai montar uma espécie de rosa, uma espécie de flor com essas maçãs, com essas fatias finas. Quando a sua cheesecake já estiver bem firmezinha, a gente vai pegar essas fatias finas e posicionar em cima da nossa cheesecake, dando a ideia de uma rosa, de uma flor. A gente vai colocando uma ao lado da outra de uma forma bem bonita, com bastante cuidado, para que na finalização isso tenha um grande diferencial para a gente. Uma dica interessante para a hora que você for cortar suas maçãs é já fatiar e colocar numa misturinha de água com um pouquinho de açúcar. Isso me ajudou
a não ter as minhas maçãs escurecidas, né? Você deve saber que se a gente corta a maçã, ela começa a entrar em contato com o ambiente, ela já vai oxidando, vai ficando escura. Você vai ver que a nossa ficou da mesma cor que o original, assim que a gente cortou. Isso foi porque a gente deixou ela numa misturinha de água com açúcar, não tem proporção certa, eu botei só umas 2 colherzinhas de açúcar na água ali e foi suficiente. Para a gente fazer agora os finalmente dessa receita, nós vamos de novo hidratar a gelatina, despejando a gelatina na água, misturando e deixando ela descansar ali uns 5 a 10 minutos. E na panela você vai colocar o suco de maçã com açúcar. Aqui a gente está usando aquele suco de maçã que você encontra no supermercado, que é transparente, mas se você fizer em casa também vai funcionar, tá? O ideal é que ele seja bem translúcido para a gente conseguir ver o desenho das pétalas que a gente desenhou. E a gente está aquecendo aqui só para poder o açúcar dissolver com facilidade. Aquece um pouquinho, não é para ferver, derrete essa gelatina no micro-ondas, 5 a 10 segundos novamente, mistura a gelatina nesse suco de maçã e aqui você vai com muito cuidado, com o uso de uma jarrinha ou de um copo, despejando esse líquido sobre as pétalas com muito cuidado, com muita leveza, porque as pétalas que a gente colocou lá, elas são leves. Se você despejar sem cuidado, você vai desarranjar tudo e vai ficar feio. Então despeja devagarinho em volta de toda a sua cheesecake para que você tenha esse líquido cobrindo todas as pétalas e com muito cuidado você leva isso para a geladeira, vai ficar ali umas 3, 4, 5 horas, ou você pode levar para o congelador para ser um pouquinho mais rápido, para essa gelatina gelatinizar e aí sim você ter o seu produto pronto. Tendo tudo isso feito, estamos com a nossa cheesecake pronta, agora é só a gente desenformar. Como eu falei, eu havia esquecido de colocar o acetato lá no início da receita e isso me deu um pouco de trabalho para desenformar a cheesecake, mas eu consegui. Coloquei ela em cima de um suporte e fui tirando com cuidado o aro para a gente poder desenformar. Depois você tira o acetato também com cuidado para que você não puxe pedaços da gelatina ou pedaços da cheesecake. Coloca aí num prato bonito, coloca numa base laminada como eu coloquei e é só servir. Eu tenho certeza que você vai gostar. É uma receita muito delicada, com sabor bem suave, com a maçã muito delicada e muito suave também. E eu tenho certeza que vai ser sucesso aí, tá bom? Faz essa receita, posta nas suas redes sociais, me marca, @Chef Fábio Correia, que eu vou adorar ver o resultado do seu trabalho, tá bom? E deixa um comentário aqui para mim também a respeito dessa nossa receita e o que mais você gostaria de ver aqui no canal, agora que a gente está retomando com cenários novos, com um ambiente novo. Um grande abraço para você, tchau!